E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês. Começando a partir de agora, BMC Premarketing comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho, nossos comentaristas também por aqui, Marco Prado, Alex André, Eduardo Boechat, que chegam daqui a pouquinho para me ajudar aqui a levar as principais notícias desse dia, tudo que pode impactar aí seus negócios durante essa quinta-feira, gente. Quinta-feira, 20 de julho. Quinta-feira é quase sexta, né? Então a gente já vai dando aquela respirada. Mas vamos lá, vamos para as notícias aí que devem movimentar essa semana o mercado aí. Essa semana não, o mercado ao longo desse dia, tá, gente? A semana já está quase terminando. Daqui a pouco a gente está dando sexta-feira aqui, graças a Deus.
Vamos começar falando sobre Nova York, gente. Olha só, o tombo de Netflix de 9% e da Tesla de 4% no aftermarket já sinaliza que a gente pode ter aí um dia difícil para a Nasdaq, nesse dia de agenda também mais esvaziada lá nos Estados Unidos. O que acontece? A empresa de streaming registrou pouco mais de 8 bilhões de dólares, 8,1 bilhões em receita, ficando abaixo das expectativas, que era de 8,3 bi previstos, né, por analistas, segundo a Refinitiv. Já as ações da Tesla caíram 4% nas negociações estendidas, porque o CEO Elon Musk, né, e outros executivos disseram na teleconferência de resultados que a produção de veículos diminuiria durante o terceiro trimestre devido às paralisações para a melhoria ou para as várias melhorias nas fábricas da Tesla, né, na fábrica da Tesla. E isso foi que o impactou realmente ali o papel no aftermarket. A gente vai atualizar mais vocês sobre isso, né? Vamos repercutir sobre isso aqui ainda durante a nossa programação. Os mercados europeus estão subindo nessa quinta-feira, né? Com os investidores avaliando ainda as implicações de resultados de grandes corporações americanas e o início da temporada de balanços no continente europeu. As ações de tecnologias europeias, né, seguiram, na verdade, o desempenho negativo dos pares americanos no início desse pregão, né, depois que a gente teve aí esse aftermarket mais difícil ali por causa de Tesla e também de Netflix. E nos indicadores lá na Europa, os preços, né, ao produtor, nos dados ali econômicos, a gente teve preço ao produtor alemão que subiu 0,1% no ano, né, isso na comparação anual, claro, superando ligeiramente as expectativas dos analistas, né, e também não teve nenhuma mudança anual. Sem as surpresas, o Banco Central da China manteve as principais taxas de juros inalteradas ontem à noite. Com isso, as principais bolsas também asiáticas fecharam essa quinta-feira em baixa. Xangai fechou no menor nível em 3 semanas, Tóquio interrompeu a sequência de 2 altas também, digerindo esse avanço menor, né, do que o projetado nas exportações em junho, e a terceira e mais forte queda nas importações, que aí bateu a casa dos 12%, afetando combustíveis, máquinas e semicondutores. Por lá também refletiu a reação negativa do Wall Street com os balanços de Tesla e Netflix. O minério de Dalian estancou ali as perdas, conseguiu subir na primeira sessão 1,86%, e a gente vai acompanhando aqui ao longo do dia na nossa programação como ficam aí as cotações do minério. Mas só para atualizar vocês, agora nos índices futuros a gente tem Dow Jones Futuro subindo 0,13, S&P 500 está caindo 0,13 e Nasdaq Futuro agora cai 0,66% já nesse pré-mercado, tá? Na Europa a gente tem DAX subindo 0,25, o FTSE sobe 0,70, CAC na França está subindo 0,38% nesse momento. Falei de minério para vocês. Em relação ao petróleo, a gente tem agora o Brent subindo 0,44 a 79 dólares o barril. WTI está subindo 0,49 a 75 dólares e 66 centes o barril. E aqui no Brasil, a Haddad vai lançar hoje, às 10h30 da manhã, a agenda de reformas financeiras com propostas de aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro, enquanto a Fazenda cogita uma reforma tributária de renda mais agressiva. Depois de uma reunião ontem com o Lira, Haddad disse a jornalistas que pretende encaminhar um projeto de lei para tributar os fundos exclusivos de investimentos voltados à alta renda, os chamados super ricos. A proposta será enviada ao Congresso junto com o orçamento de 2024, que precisa ser apresentado até dia 31 de agosto, para que a arrecadação, né, esperada com a medida possa ser realmente contabilizada nas estimativas da Receita. A gente vai repercutir mais sobre isso daqui a pouquinho, né, por aqui. Vamos trazer as perspectivas em relação a isso e entender os impactos disso. Em relação à agenda, o indicador doméstico está previsto para poder sair hoje por aqui. Nos Estados Unidos, saem os pedidos de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã, como é de praxe toda quinta-feira. E às 11 horas, saem as vendas de moradias usadas em maio. Na temporada de balanços hoje por lá tem a American Airlines, estava para poder sair agora aqui, né, na pré-abertura do mercado, a gente vai atualizando vocês. E na zona do euro sai a leitura preliminar do índice de confiança do consumidor em julho, às 11 horas da manhã. Mas deixa eu dar bom dia para eles por aqui, Marco Prado, Alex André. Vamos lá, bom dia para todos vocês, meninos. Olha, se a expectativa ontem era Tesla e Netflix, o negócio azedou de vez geral ali no final do dia. Mas, Alex, eu lembro que a gente até comentou sobre isso aqui, né? Netflix deveria realmente ali reduzir um pouco. Agora a Tesla, gente. Marco Prado, bom dia para você. Bom dia, Débora. Fala, Alex, tudo bem? E bom dia para você que está assistindo o pré-market
Não dá para você pegar duas empresas e colocar acarretando de forma negativa no índice Nasdaq, né? Essas duas empresas, obviamente, estavam no radar do investidor porque elas marcam, né, um futuro, né? Então, quando vem um resultado negativo de uma empresa dessa, o investidor começa a olhar o segmento como um todo. Fala, olha, esse segmento ele teve um prejuízo e futuro pode ser que demore um pouco mais a engatar da forma como o investidor gostaria. A gente teve Netflix, como o Alex bem já havia dito ontem, da expectativa negativa já da ação, do balanço, né, pelas manobras da própria empresa. Agora, a Tesla, ela vai continuar tendo alguns problemas, porque a questão é a bateria, que é muito cara do carro elétrico. Então, enquanto não surgir uma tecnologia realmente que seja viável, não que seja ruim, tá? Mas que seja ruim, uma tecnologia de um custo de bateria acessível para todos, Tesla ainda vai encontrar alguns desafios. Alex André, fato que você não está assistindo muita série por aí, sabia? Série já é o nosso profit. Pesou aí no resultado de Netflix, hein, Alex? Profit. Bom dia. Bom dia, Débora. Realmente, se o profit tivesse ações listadas, né, todos nós aqui estaríamos assistindo, né, o nosso profit, nossa BMC. Mas, Débora, realmente a Netflix, né, como a gente comentou aqui, a compartilhamento, né, de senhas agora, né, separando para os usuários, né, enfim, isso trazendo um pouco mais de impasse, né, para o próprio cliente, que antes ele dividia a conta com outra pessoa, até financeiramente, né, e agora tendo desembolsar um valor até maior. Dependendo, agora tem vários planos, né, tem até o plano com publicidade, né, que fica um pouco mais barato, um pouco mais acessível, mas o que a gente sabe é que, além disso, antes a Netflix imperava sozinho no mercado. Agora, falando, não vou querer mais Netflix porque eu já tenho Amazon Prime, já tenho Disney, então talvez isso pode trazer até mesmo uma perda de cliente, né? E não só como a própria Netflix quis trazer um pouco mais de divisão, né? Ou seja, em relação às receitas, vendo oportunidade, falando, se eu desse share aqui, se eu cobrar, né, 30% a mais, né, da minha receita, eu vou ganhar um ganho adicional, uma alavancagem operacional, ou seja, não precisa necessariamente colocar mais dinheiro para crescer, porque esse cara já é cliente, né, ele já conhece a marca, já tá assinando, só basta fazer um plano adicional. Mas na prática, talvez não funcione bem assim, vamos ver, né? Está muito cedo ainda para dizer alguma coisa, mas no trimestre o mercado olha muito no curto prazo, mas o que a gente sabe é que a competitividade está bem alta, né? Então, ou seja, diversas companhias investindo aí bilhões de dólares, né, em suas produções, né? Então, como eu comentei aqui, temos Disney, temos outras aí, né, HBO, tem outros canais aí também que aderem no streaming, e isso veio para ficar. Isso a gente sabe que não é uma tendência de curto prazo, é algo que é uma revolução, né? Então, acho que a gente está sempre, enfim, caminhando para essas novas tecnologias e produções autorais, né? Porque isso que é mais que importante, né? Ou seja, para você realmente ficar vinculado naquele canal, naquele streaming, né? A companhia precisa ter séries, filmes autorais, porque senão realmente não vai ter nada que o prenda, e isso precisa de muito capex, muito investimento, enfim, para fazer essas séries e filmes. Então, acho que é um desafio também, tanto para a linha de estrutura de capital, em relação a esse ponto, e também, claro, as inovações do próprio setor, Débora. É verdade, viu, Alex? Bons pontos aí levantados. Sem contar que ainda tem a questão da pirataria, né? Que a gente sabe que isso pesa bastante na conta também dos streams hoje em dia. Não é barato para você manter tantos streams assim independentes. E a pirataria está aí também dominando o mercado, pelo menos aqui no Brasil. Esse é um ponto aí, né, que já foi levantado, já foi debatido em diversos momentos. Preocupante. Só para poder atualizar o pessoal, o Netflix está agora no pré-mercado caindo 7,71%. Desculpa, 7 não, estava caindo 7%, agora está caindo 6,74% nesse momento no pré-mercado americano, tá, gente? Bom, vamos acompanhando. Mudando de assunto, vamos olhar um pouquinho aqui para o Brasil, começando a falar um pouquinho do cenário corporativo aqui. Nubank finalmente aderiu ao Desenrola, está prometendo limpar o nome aí de pelo menos 2 milhões e meio de pessoas, ou seja, é muita gente, por uma dívida aí de R$100. A gente sabe que o Desenrola, o programa em si, é dividido em várias etapas. A primeira etapa seria o perdão dessas dívidas de R$100, né? Ou seja, o fato que é importante lembrar é que, perdoando essa dívida de R$100, essa dívida ela não deixa de existir no sistema bancário, essa dívida ela não vai caducar, ela não vai simplesmente sumir, evaporar do nada. Em algum momento, essas pessoas terão que procurar a instituição para poder negociar esse débito. Dívidas, elas não somem apenas, tá, gente? O nome pode até não ficar mais negativado, mas a dívida, ela tá ali ainda. Em algum momento,
você vai ter que resolver isso de alguma forma. Mas com seu nome limpo, volta ali, né, a possibilidade de negociação novamente no mercado. Existia uma grande dúvida se o Nubank iria entrar ou não. Ele finalmente entrou, se juntando a uma lista de instituições financeiras que já tinham anunciado essa adesão ao programa. Né, são eles ali Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter e PicPay. Sabe o que me chama a atenção, meninos? Até vai ser tema do Papo de Dinheiro essa semana. A gente vai falar sobre isso, na verdade, eu vou falar sobre BDR puxando justamente aquele gatilho ali de Nubank ter dado aí, falta um mês praticamente, né, para os investidores de Nubank, daquele pedacinho, lembra, né, Marco e Alex? Quando foi feito o IPO do Nubank, foi dado ali aquele pedacinho para os investidores, houve ali um momento de bancarização gigantesco, a gente viu ali, né, um volume altíssimo de entrada de investidores por causa desse pedacinho do Nubank. Aí Nubank desiste de ter a listagem aqui no Brasil, todas as ações ali viraram BDRs, e aí agora, né, os investidores terão 3 opções, né, do que fazer com esse pedacinho, porque no final das contas vai ter a descontinuidade do BDR nível 1, se não me engano, acho que era nível 1, aqui no Brasil. E aí, se a gente tem uma movimentação como essa, o primeiro ponto que fica, e isso eu levantei nesse Papo de Dinheiro que vai nessa semana, esse sábado aí durante a nossa programação, conversei com o Guilherme Zanin, até que ponto foi interessante realmente tudo isso para a empresa, né? Ou seja, houve lucro, houve prejuízo, a gente sabe que manter uma operação de BDR também não é nada barato, e aí vem essa mudança. Aí agora o desenrola. E aí você faz o perdão de dívidas, as pessoas em algum momento vão ter que acertar isso, mas o fato é que, como é que fica a conta da inadimplência e do prejuízo do Nubank? Essa é a pergunta que está na minha cabeça, não sei se tem quem está assistindo a gente, pensa da mesma forma, mas esse tem sido o meu raciocínio, juro, desde ontem, e aí quando veio essa notícia agora do desenrola, foi que aí aumentou um pouquinho mais a interrogação na minha cabeça, Marco. Olha, eu acho que a grande reflexão para você que está assistindo, se você tem um nome sujo por R$100, é que você é pobre até para se endividar, viu? Porque olha, R$100, o cara que consegue sujar, se atrapalhar com isso, é que realmente a coisa tá difícil. E tá difícil para todo mundo, né? Nubank é uma empresa que tem um mailing justamente do jovem, né? Estudante. O perfil do cliente do Nubank é um perfil muito, né? Para muitas pessoas estão começando, né? O banco completamente digital. Então tem essa proposta mesmo, né? Agora, eu acho que eu particularmente eu sou muito tradicional. Sou um senhor, né? Sou velho. Então, eu sempre estou em bancos onde, pelo menos, eu tenho um atendimento ali, eu consigo ir num caixa, consigo fazer alguma coisa da época desde que a gente ia na fila do banco, né? Hoje não tem mais fila em banco. Então, o Nubank, né, tem um perfil muito high-tech e não sei como é que vai realmente cobrir esse buraco aí desses R$100 para esses 2,5 milhões de pessoas, né? Exatamente. 2,5 milhões de pessoas é muita gente. E tem um detalhe, você falou sobre essa questão aí, né, da pessoa, poxa, dívida de R$100, mas a gente não pode deixar de considerar, viu, Marco, questão de fraude também, tá? Porque a gente sabe da facilidade e da simplicidade para poder você, né, abrir uma conta, tudo mais, aderir, ou seja, a gente sabe que existe também uma boa fatia de fraudes, ou seja, você nem imagina se o CPF já está sendo usado e aí até que você se dê conta disso, de que existe esse valor ali pendente, né? É só quando você vai precisar realmente ali de alguma aprovação de crédito para poder descobrir. A gente não pode ignorar essa questão de fraudes também. Você sabe que eu tenho uma conta aberta no Nubank e não sabia. Eu não abri conta no Nubank. Depois que eu descobri, uma pessoa me falou, você tem conta no Nubank? Eu não abri conta no Nubank. E abri uma conta. E tem gente que tem conta aberta, acho que nem sabe também. Caramba, olha aí, tá vendo? E aí? Alex André, onde é que está? O que vem na realidade? Tá com bom lucro, eles estão distribuindo dinheiro. É o prejuízo que está muito grande, vai aumentar depois disso? Qual que é a tua análise aí nessa situação de Nubank? Débora, é fomentar o mercado de crédito, né? Então, todos os bancos, né, todo o mercado, né, enfim, bancário, quer a volta do crédito. Então, com juros mais baratos agora, com a queda da Selic, essa visão de demanda deve melhorar. E esse público hoje, né, que está endividado, que não tem acesso à linha de crédito, mesmo que tenha um valor mais baixo, ele não tem acesso hoje. Então, facilita, né? Isso pode ajudar bastante a fomentar o mercado. Claro que na linha do resultado é uma provisão, né, um PDD, mas por isso
gente tem que ver o impacto, né? Realmente eu não sei o tamanho desse impacto, Débora, mas tem que ficar de olho. Você estava falando do Desenrola, né, nesse ponto. Também o Marco falando, né, que tem uma conta no Nubank, então o Marco nem percebe. Todo mês você está pagando uma fatura que você nem sabe de quem, né? Não, já cancelei. Eu fiquei sabendo, opa, peraí. Já estava pagando boleto de cartão, nem sabe quem. É 10 mil reais aqui, dinheiro do meu almoço, deixa eu pagar aqui. Rapaz, isso mesmo. Mas é complicado, a gente sabe que essa complicado, tem muita fraude, né, Débora? Pois é. Então, vazamento de dados e afins. Estão dizendo que já existe fraude já desse Desenrola, né? Falar que já tem golpista. Eu estava ouvindo falar nisso ontem. Que fraude é essa? Eu não estou sabendo direito. Golpista que cria um link do Pix para você pagar a sua conta, só que é o Pix dele. Né? Enfim, aí tem o interface do banco. Fala, não, olha aqui, você está devendo R$100, está aqui, um Pix aqui, você deposita aqui, faz o Pix para... Então, ou seja, tem que confiar muito nos dados das instituições, gente. Então, tem que acessar os sites oficiais, os aplicativos oficiais. Né? Quando você vai renegociar alguma dívida, um ambiente seguro, né? Dentro da própria página, ficar de olho, porque... já existe isso por SMS, né? Você está devendo, né? Manda por SMS, Sim. Manda por e-mail, aqueles e-mails spam. Agora, os fraudadores sempre tentam ficar à frente da lei. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse Desenrola aí vai trazer para pessoas que não têm informação, né? Pessoas que não estão informadas, mas você que está aqui na BMC, você não vai ser enganada. É isso aí, muito bem, Alex, gostei do recado. Com a gente, né? Eu abri aqui o gráfico no BR33, né, do BEI, para poder a gente dar uma olhada. Dezembro de 2021, olha lá, não sei se você vai conseguir ver aí do finalzinho de casa, mas estava aqui na casa dos quase R$12, né, R$11,87. E agora está aqui, a R$6. Né? Houve uma queda muito forte aqui, ó, que veio aqui em maio de 2022, entre maio e junho, né, bateu aqui praticamente R$2,67 e depois recuperou, né, um pouco, mas está aqui 6,03, é como a gente tem aqui o valor do BDR no BR3, está no valor de R$6 nesse momento aqui. Que se a gente para poder analisar, e vamos também dar a César o que é de César, né? Houve ali aquela coisa de abrir as portas realmente para os investimentos, o Nubank conseguiu, acho que tem uma porcentagem aí da população que pode ter se alertado também, né, para essa possibilidade de entrar no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, né, e se tiver um trabalho educativo por trás, a BMC está aqui para isso, pode ser sim também um movimento interessante, sempre com cautela, né, buscando uma fonte certa e não sem lugares onde não seja enganado, né, Alex, como você bem falou. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, vamos lá, entrar agora um pouco nesse cenário, né, político-econômico. O que acontece? A Tebet, ela se reuniu com a Haddad e ela levou a tiracola ali com ela a presidente do IPEA, Luciana Servo, e que representou, inclusive, aquela pesquisa do órgão que apontava uma maior alíquota do mundo, né, no caso esse IVA que está sendo criado, que ficaria, no final das contas, com tantos puxadinhos como a maior alíquota do mundo, de 28%, né, o imposto sobre valor agregado, que é o IVA. E o que acontece? Diante da quantidade de setores que são beneficiados com os regimes diferenciados, que antecipa, né, o IVA elevado, a ideia do governo é obter uma compensação com ganhos de receita na taxação da renda de patrimônio. Apesar desde o começo da reforma, né, a Fazenda ter vindo, né, prevendo um IVA geral ali de 25%, a quantidade de exceções já está levando os economistas a preverem essa alíquota inicial de pelo menos 28%, como já citou o IPEA. A gente viu a Haddad ali ressachando essa pesquisa, dizendo que muitas coisas não estavam sendo consideradas. Segundo o broadcast, o desgaste público com a divulgação dos estudos, né, que apontam um IVA muito mais alto, levou a Fazenda a mudar de estratégia e também a adiar para agosto, né, para o fim do ano, de agosto para o fim do ano, o envio ao Congresso da tributação da renda. E a gente até já atualizou vocês aqui em relação a isso. O ministro da Fazenda disse que não abre mão da taxação sobre lucros provenientes de participações de residentes no Brasil em offshores. Me lembra aquela história de Hollywood, isso, gente. Do Hollywood, não, do... Robin Hood. Robin Hood, exatamente isso, Marco. Me lembra isso, hein? É natural, né? Assim, você vai, olha, o mercado financeiro, por exemplo, ele é injusto com os pobres, porque quanto mais dinheiro você tem, menos custo você paga. Também tem isso, tem razão. Pode ver que a taxação sobre quem tem mais dinheiro é menor de quem tem menos dinheiro. Já começa daí. A coisa que a gente tem que avaliar é que algumas grandes fortunas, né, são de pessoas que geram grandes empregos, né? A partir do momento que a gente começar, que o governo começar a ir no calcanhar de Aquiles, para essas pessoas não aumentarem as suas produções no Brasil e migrarem para fora, é rápido, né?
A gente trabalha num family office em que a gente percebe que é constantemente a quantidade de pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto mandaram dinheiro para fora. E aos poucos saindo do Brasil, né? E isso para a economia real é ruim, né? É ruim, no modo geral. Acho que a sensibilidade de você taxar mais quem tem mais é natural, mas precisa de uma coisa muito sensível, né? O governo tem que ser muito inteligente, o Haddad tem que ser muito inteligente, não é a ferro e fogo, não. Eu acho que acaba só piorando um pouco o cenário. Alex André. Na minha opinião, essa questão de fundos exclusivos, né, essa questão de taxação, sou muito cético, né? Acho que, por outro lado, claro que a gente tem avançado em outras pautas, mas qual que é o efeito prático disso? Como que isso vai ser realmente um efeito material, né, para arrecadação? É algo que também eu não tenho essa resposta, né? Porque realmente não foi decidido, né? Mas dependendo dos termos que foram acordados, por exemplo, nem tributação de dividendos, né? Foi feito inclusive um estudo que disseram, olha, tributar dividendo, ok, vai ter uma receita, mas essa receita que vai trazer tributando dividendo vai compensar a evasão de divisas que vai, né, evasão de recursos, desculpa, que vai acontecer, pode acontecer, né? A mesma coisa de taxar os mais ricos, né? Começar a taxar dividendo. Isso aconteceu com as economias mais desenvolvidas lá fora, né? França, por exemplo, outras economias, os bilionários, enfim, para quem realmente empregava, para quem realmente tinha, né, indústrias, enfim, toda a sua riqueza naquele país, começou a sair do país, né? E não só pelo risco político, mas também pela parte de vista fiscal. Então, acho que é uma preocupação que eu coloco em relação a isso. Ou seja, claro que precisa, sim, ter uma tributação mais equalitária, enfim, mas tem que entender até onde vai chegar esse ponto, tá? Eu não tenho essa resposta porque não foi decidido. Quando a gente tiver aí realmente batido o martelo, a gente vem aqui discutir, mas tem que tomar muito cuidado nessas questões, porque acho que o papel aceita tudo, né? No PowerPoint aceita tudo, mas na prática os efeitos são diferentes e os países mais desenvolvidos têm um grande exemplo para dar para o mundo, né? Bom, é isso aí. Agora é importante, ô Marco Prado, você que postou um vídeo ali, aliás, parabéns, o ótimo vídeo que você postou ali no seu Instagram, que eu estava vendo você ali na época do pregão, alguns aninhos atrás, né? Depois vão lá no Instagram do Marco, qual que é o seu Instagram mesmo para o pessoal conferir? O meu Instagram é Marco Prado Kim, era meu apelido de pregão, né? Pois é, olha aí. E aí, Marco, nesse tempo inteiro já aconteceu de ter taxação sobre renda, certo? Nunca funcionou. Como é que aconteceu? Só para poder a gente lembrar para o pessoal de como que era lá atrás. Porque eu lembro de uma vez estar batendo papo com a Luíse Bassi, ela contar também sobre isso, né? Ou seja, o pai dela já ter, enfim, passado... Como que era exatamente o que aconteceu? Ô, Débora, pra ser sincero, quando eu era um duro, né? Quando eu entrei no pregão, não tinha um pardal para dar água, né? Então não tinha dinheiro, não tinha preocupação. Você não tinha o quê? Não tinha dinheiro, era preocupação. Você não tinha um pardal? Um pardal para dar água, não tinha nada. Era um duro, liso, mais liso que... Olha, que garrafa. Então, quando eu cheguei no mercado naquela época, auxiliar de pregão, aí as coisas começaram a acontecer depois de um tempo. Mas nessas taxações do governo, de uma certa forma, acaba tendo sempre uma compensação, porque o governo ele cobra de alguma forma, só que quem são os super ricos? São banqueiros, né? As pessoas que movimentam praticamente o mercado financeiro. Acaba comprando uma briga que o governo acaba não ganhando, porque, eu vou dar um exemplo, quer ver? Vamos falar, o governo, ele impôs aí no começo do ano agora, uma questão sobre, qual taxa que era, Alex, que eu lembro agora, se era eu não lembro agora, que é tanto número, é tanta coisa que a gente tem aqui. O governo impôs para Previdência, algum nesse sentido. Depois até amanhã eu vou levantar essa informação com mais detalhe, mas o governo fez uma imposição aqui e os bancos, se financiassem isso junto, perderiam dinheiro. Os bancos simplesmente suspenderam essas operações de Previdência, era algo nesse sentido, tá? Então, foi no consignado também. No consignado, é isso aí, tá vendo lá? Pronto, no consignado. Então os bancos suspenderam essa operação, porque simplesmente estava dando prejuízo e falaram, não vou fazer essa operação. Então, dependendo como for isso, os bancos acabam boicotando de alguma forma o governo, que ele tem que abrir as pernas. Então, esse tipo de operação não dá certo, nunca deu e eu acho difícil dar dessa vez, viu? É um ponto a ser analisado. Bom, o fato é que não é por cobrar, né, imposto que vai se deixar de investir. Eu acho que isso é um ponto aí mais importante de tudo, né? Deixar de investir, eu acho que essa não tem que ser a opção jamais. Bom,
Mas os super ricos não vão escapar, porque depois dessa reunião ontem com o Lira, que a Haddad também teve uma reunião com o Lira ontem, ele chegou a conversar com jornalistas, né, dizendo que pretende encaminhar esse projeto de lei para tributar os fundos exclusivos de investimento voltados à alta renda, os chamados super ricos. A proposta será enviada ao Congresso junto com o orçamento de 2024, que precisa ser apresentada até dia 31 de agosto para que a arrecadação, né, já esperada com essa medida possa ser contabilizada nas estimativas, então, da Receita, gente. Temos também aqui cenário corporativo, Gafisa, que divulgou nessa quarta-feira prévia operacional no segundo TRI de 2023, com vendas líquidas de 253,4 milhões, montante 10,9% inferior ao que foi registrado um ano antes. As vendas brutas somaram 315 milhões no segundo TRI de 2023, o que representa um avanço de 2,1% na base anual. Depois do intervalo, o Alex André vai comentar um pouco para a gente sobre esse resultado aí de Gafisa, dessa prévia operacional. A gente teve outras prévias já operacionais muito boas aí, né, no setor, que chamaram bastante atenção, e eu vou querer entender melhor esses números de Gafisa depois do intervalo com o Alex André. Só para atualizar vocês, a gente tem agora Dow Jones Futuro subindo 0,13%, S&P 500 cai 0,17%, Nasdaq Futuro cai no 0,71% por enquanto, tá? Tô de olho ainda aqui na movimentação também, né, de Netflix, no pré-mercado, caindo ainda 6,52%, só para poder atualizar e vocês ficarem atentos. E na Europa permanece alta em todas as bolsas por lá. Maior destaque agora é FTSE no Reino Unido, que sobe 0,64%. Importante lembrar que por lá a gente teve dado de inflação nessa quarta-feira, desacelerando, e isso já deu ali um bom respiro, né, na Bolsa do Reino Unido durante o pregão dessa quarta-feira, tá? Em relação aos petróleos, não mudou o cenário, ainda permanece alta, $79,81 o barril do Brent, com alta de 0,44%, e o WTI subindo 0,48%. É isso aí, eu vou para um rápido intervalinho comercial, daqui a pouco a gente volta com o Eduardo Boechat também aqui, juntando nessa galera, você fica aí com a gente, o intervalo é rapidinho, né? Volta a ter mais notícias de mercado, mais repercussão aqui para vocês de tudo isso, né, que vai rolar nessa quinta-feira, então não sai daí que a gente volta já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui já com vocês. Vamos lá, Alex André, explica pra gente essa prévia operacional de Gafisa. Que números foram esses? Né? Deixa a gente entender melhor. Traduz aí, tecla SAP, Alex. Vamos lá, Débora. Sobre os números da Gafisa, né, o que nós vimos, né, números pouco preocupantes. Eu acho que o Mitre também foi um pouco parecido, mas claro, Gafisa é uma situação totalmente diferente, né? Mas Gafisa nós vimos os distratos, ou seja, as entregas, quando o dono do imóvel, né, no caso que ele comprou o imóvel, ele devolve o imóvel para a construtora, que significa que ele não vai conseguir pagar, e isso é um fruto dos juros mais altos, né? Então o distrato subiu 155%, a devolução do imóvel para a construtora, no caso da Gafisa, em comparação com o ano passado. Por quê? Juros altos. Do ano passado para cá, né, nós vimos aí os juros subindo e isso, as condições macro também, né, ao longo do tempo piorando. Mas vocês não estão dizendo aí que a inflação está caindo, que os juros vai cair ao longo da frente. Ok, mas a gente está comparando com o ano passado e o segundo trimestre. No segundo trimestre os juros ainda estavam altos e a Gafisa está mais ali no médio alto padrão.
que é mais sensível aos juros, diferente da baixa renda, que tem o juro subsidiado, né, que tem uma demanda constante, o déficit habitacional e etc. E a competição por alta renda continua. Então, olhando para essa questão, o distrato é um ponto que assusta, 155% de crescimento. Já nas vendas líquidas, nós vimos um número de 253 milhões, nada muito forte. E, por outro lado, o VSO, um VSO ali de 11%, uma alta de 0,7%. Então, ou seja, não é nada muito representativo no operacional, é uma companhia que teve sempre aquela promessa ali do turnaround, né, operacional, e tem grandes discussões em relação à governança corporativa, mas, por outro lado, a gente, enfim, vê aí uma situação não tão confortável para a Gafisa, olhando o operacional de curto prazo, Débora, tá? Então, acho que esses números aí retratam muito bem a prévia operacional. É isso aí. Boa. Só para poder a gente ficar atento, né? Gafisa ontem aqui, ó, fechou com uma queda de 0,35% a R$ 5,66. A maioria do setor ontem ficou realmente, né, em queda. Moura do B liderando perdas no setor, 3,77%. MRV, Tenda e Cury e Vim também que conseguiram permanecer na contramão, tá? Foi o dia que a gente teve Bovespa aí fechando um pouco, né, mais abaixo, 0,25. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ter os futuros aqui, né, no Brasil começando a operar, meninos, e a gente vê uma lateralidade danada nesse índice Bovespa. A gente já vem falando sobre isso aqui a semana inteira e ontem não mudou o cenário. Tá enganchado esse negócio aqui, né, Marco? O índice, ele subiu bastante esse ano, né, no primeiro semestre. Natural que ele agora precise de novos motivos para poder continuar subindo. E as coisas, né, reforma tributária, a reforma, o arcabouço e balanço lá fora. Então o índice vai caminhando. Assim, a projeção para o índice no final do ano, Débora, é ainda 130 mil pontos, 135 mil pontos. E é o que eu penso também, tá? A maioria das casas dão o índice nesse patamar. Eu acho que vai começar a engrenar de novo aí um novo processo, ainda mais nesse quadro de desinflação mundial que vem acontecendo, né? Que vem diminuindo a pressão inflacionária. Então a perspectiva do índice é positiva. É normal que ele pare ali, mas é aquela história, né? Ele para nesse patamar e se ele começa a ganhar corpo, ele começa a ganhar um piso, um novo piso, né? Então pode ver que ele parou ali, mas ele não vai abaixo, a gente não fala do futuro, né? Vai abaixo de 116 mil pontos, por exemplo, o índice Bovespa. Ele está consolidando acima disso, né? Então, o que mostra que o índice gráfico, para quem gosta de gráfico, né? Os traders que operam gráfico do mercado, ali está um piso muito forte. Então, é difícil ele vir abaixo disso. Que já está bom. Alex André, qual que é a tua expectativa para o mercado hoje? A gente não trouxe aqui ainda para o iniciozinho do dia. Aliás, antes de eu trazer a sua expectativa, eu vou trazer o Boixá também, porque aí junto a gente já debate todo mundo aqui, né? Deixa eu dar bom dia para ele, Boixá já está aqui comigo. Bom dia para você, Boixá. Como é que você está aí? Tudo bem? Bom dia, galera. Vamos para mais um dia. Oi, Edu. Friozinho, né? Bem frio aqui. Por aqui também tá friozinho, viu? Bem friozinho, aliás. Mas olha só, esse danado desse Bovespa não sai do lugar, só pra gente trazer isso que eu tava falando aqui com os meninos, eu trouxe você aqui no meio da conversa, mantendo essa lateralidade, falta um trigger aí pra esse Bovespa, né? O 120, eu cheguei a comentar ontem ali, né? O 120 isso, ele faz um topo triplo no gráfico semanal. É um ponto importante, a terceira vez que está batendo ali no intervalo de tempo. Desde o final do ano passado, é a terceira vez que está batendo, um pouco antes do final do ano passado. Terceira vez que está batendo nesse nível de preço, acho que uma bela resistência daqui para frente, esse 120 mil. Né? Bate, volta, tendo notícia nova, se lá fora ajudar, pode ser que a gente consiga romper. Caso contrário, tem um ponto a 108 mil ali, que talvez a gente visite ele também. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos sim, vamos ficar de olho aqui, daqui a pouquinho eu tenho índice futuro, eu vou atualizando vocês, tá, gente? Deixa eu entrar no assunto aqui, que a gente já tem batido muito na tecla, mas ontem a gente teve um uma redução, né, do gás que foi anunciado, viu, Boixá? E aí o que acontece? Num café ali com os jornalistas, os executivos da Petrobras, eles deram várias indicações, né, sobre uma nova era da companhia. Foi assim que eles usaram, foi esse termo que eles usaram. Eles falaram sobre temas ali como investimento, venda de ativo, dividendos, sobre essa novela com a venda da Braskem, inclusive. A estatal vê essas negociações da Braskem sobre, sobre essa possível venda da petroquímica ainda longe de terminar, né? E trabalha, né, por nova política de proventos também. Num destaque aí de toda essa conversa, ainda durante a manhã, finalzinho, né, da manhã
dessa quarta-feira, a estatal informou que vai reduzir a partir de 1º de agosto já o preço médio do gás natural vendido às distribuidoras em 7,1% em relação ao mesmo período de maio a julho. Somado a uma queda aí acumulada no insumo de 25% nesse ano, pelo menos foi o que confirmou a Petrobras ontem ali, já no finalzinho da manhã. O anúncio ocorreu em meio a várias pressões do governo federal, sobretudo, principalmente do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para que a estatal amplie a oferta, o que permitiria uma queda dos preços do insumo no país. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que nesse encontro que Silveira tem o direito de fazer cobranças sobre o gás e outros temas também, mas reforçou que a companhia está fazendo o seu trabalho corretamente. E sabe o que me lembra muito, viu, Boechat, que eu já ouvi você falar isso aqui com a gente. A companhia ela tem mudado o perfil. Mudou o governo, mudou o perfil, E eu acho que cada dia que passa, quando a gente vê os anúncios que estão sendo feitos e tudo mais, isso se concretiza cada vez mais. E não mudou. Apesar deles dizerem que estão numa nova era. Eu acho que a nova era seria essa, o que você já vem falando aqui com a gente há um tempo, Boechat? A nova era é um jeito bonito de falar que agora a ingerência do governo aumentou sobre a empresa, obviamente, vamos ter mais, vamos jogar mais dinheiro fora via Petrobras, aí o governo vai usar a empresa politicamente, nós já vimos isso acontecer no passado, eles não vão fazer nada diferente do que já fizeram. Então, a gente vai ter mais investimentos, investimentos, sempre eu gosto de botar entre aspas aí, porque são investimentos que a gente não vê muito resultado, compras de participação em empresas, a interferência no preço da gasolina e do gás, por enquanto eles estão cortando o preço, estão derrubando o preço, a gasolina inclusive já tem uma defasagem para cima, o preço já era para estar um pouco mais alto. E se o petróleo realmente subir, que graficamente o petróleo está mostrando ali que vai subir mais um pouco, se o petróleo subir mais uns 10 ou 15% com o real parado, o que acontece? Eles vão subir o preço da gasolina? São perguntas que a gente vai ver aí ao longo do tempo, são perguntas que vão impactar diretamente o resultado da empresa. Então eu estou curioso aí para ver o desenrolar dos próximos capítulos. Bem verdade, O Marco Prado, você... O que você está achando dessa nova era da Petrobras? Sei que a gente sempre fala sobre isso, mas, cara, não tem como a gente fugir, principalmente se a gente considerar o peso da companhia no índice. Se a gente vem aqui para o monitor de mercado, coloca isso aqui no volume de negociação. Opa, deixa eu mudar aqui para o Ibovespa. Fica muito claro da gente ver isso, trazendo aqui no volume. Olha lá, Petrobras está aqui sempre num dos maiores volumes, é uma das maiores fatias, junto com a Vale. E aí, qualquer tipo de movimentação que a gente vê ali na companhia, o peso disso no índice é gigantesco. A última vez que eu vi essa frase, uma nova era, foi aqui em São Paulo, o governo está entrando numa nova era, que era a Era Ondina. Acabou com São Paulo depois aí, a Luiz Erundina, que foi prefeita. Eu acho que Petrobras, olhando como investidor apenas isso, não vou olhar por outro prisma, eu vejo Petrobras com uma ação interessante para esse ano, em 2023. Eu acho que a partir do ano que vem, essas ações vão começar a pesar um pouco sobre a companhia e aí que paira a minha dúvida. Para a companhia como um todo, a ação acho que vai sofrer porque aí já vai entrar dividendos, já vão fazer uma salada. Para esse ano, eu estou olhando agora, o ano Petrobras ainda deve continuar sendo promissor. Ano que vem eu tenho muita dúvida para essa ação. Então, Petrobras 23 é uma, o ano que vem quando a conta começar a chegar, e aí 24, 25 em diante, só Deus sabe. Alex, o que você vai ter que ter muita paciência para a gente continuar falando aqui de Braskem, isso já ficou muito claro, porque o próprio presidente ali da estatal está longe desse negócio acabar, viu, Alex? Então, eu tenho que ter paciência para falar aqui de Braskem ainda, quando eu sempre perguntar para você, tá? A gente vai ficar aqui muito tempo falando, né? Muito tempo ainda falando sobre isso. Muito tempo. Em relação a Braskem, acho que essa novela vai continuar, como a gente estava comentando aqui, e eles confirmaram, porque é um deal muito grande. E são condições aí que eu acho que, claro, que o JRF dentro de casa, acho que tem um alinhamento maior com o governo, Boechat? Mas tem outros interessados também, mas os termos aí eu acho que não vão ser fáceis de ser resolvidos, não. Vamos lá falar sobre fraude, gente. O que acontece? Teve uma reportagem aqui do Poder 360 que me chamou a atenção. Eu queria trazer esse ponto aqui para levantar com vocês, porque isso foi uma pauta muito discutida no governo, que é sobre a questão da taxação nas importações. O que acontece? De acordo com a reportagem,
O Brasil recebeu 176, pouco mais, 176 milhões de encomendas de baixo valor em 2022, que entraram no país sem pagar nenhum tipo de imposto, pelo menos, né, o que diz a reportagem. Isso seria referente a uma alta de 39,5% sobre os 126 milhões de pacotinhos que tinham entrado no país em 2021. Os principais países de origem desses pacotinhos foram China, Estados Unidos, Hong Kong e Singapura. O valor médio declarado em cada despacho foi de apenas $1,39, indicando, sim, que pode ter ocorrido um volume grande de fraudes. E aí a gente cai de novo naquela grande... Aliás, 2 pontos, né? Tributar realmente tudo ou, no final das contas, a falha realmente, a falta de estrutura para conseguir fiscalizar realmente da maneira como se deveria, pelo menos vindo pelos Correios, que a gente sabe que é uma falha muito grande que existe, né, por parte da companhia, que é uma estatal, e que o governo não cogita em nenhum momento de privatizar, certo, Marco? Pô, como é que, né, o comerciante vai conseguir competir com isso? O cara tá com a lojinha da esquina dele lá vendendo eletrônico, vendendo uma coisa ou outra, tem que empregar, pagar imposto, IPTU, locação, e um custo inviável para ganhar um valor muito pequeno pela mercadoria, para poder comer, pagar a família, sustentar, pagar a escola do filho e etc. E aí você tem, né, uma enxurrada de produtos vindo sem tributação, não tem como competir. Aumentar, o governo tem que aumentar, antes de tudo, ali, de pensar em tributar, tem que aumentar o contingente de fiscalização para poder, né, pegar o zero alguma coisa ali, que faz uma grande diferença na conta final, e deixar o comerciante que está aqui alocado no país, na sua cidade, no bairro, ali empregando poucas pessoas, mas se matando para empregar, e poder continuar trabalhando aqui, né? Porque senão fica difícil. A competição, não existe competição, né? Desleal. Totalmente desleal, e a gente viu, inclusive, o próprio setor de varejista aqui batendo muito, né, nessa tecla, quando veio essa questão da taxação e tudo mais. Essa foi uma bandeira já levantada lá de trás, essa é uma pauta, uma discussão que eu acho que ainda pode render muita coisa, e está aí, então, a reportagem trazendo essa questão dessas fraudes. Enfim, qual que poderia ser uma solução, na tua opinião, para poder a gente conseguir ter uma competitividade mais leal, na tua visão, Boechat? Esse negócio de tributação é um negócio meio... Né, pô, todo mundo reclama do nível de tributação, né, do IVA, que vai ser 28%, sim, mas todo mundo quer algum tipo de benesse para si próprio, né? Então, se existem benesses para alguns grupos, outros grupos vão ter que pagar mais. Então, não tem... No final das contas, o Estado vai ter que arrecadar um X de grana, porque ele tem um monte de gasto para fazer. Como ele vai arrecadar é o que nós vamos descobrir. Então, poxa, aquela época da questão da roupa que vinha da China, que aí o governo vai tributar e todo mundo reclama. Mas como assim reclamar? Tem que pagar, poxa, tem loja vendendo similares no Brasil pagando imposto. E o que o Marco falou, pô, o cara emprega, o cara paga locação, tem lojas pequenas, lojas grandes, tem loja que tem ação na bolsa, enfim, comércio, né? Se você não tributa isso, você cria uma competição desleal no setor, né, e prejudica um monte um monte de famílias, um monte de pessoas que estão empregadas, um monte de empresas que necessitam fazer venda também. Enfim, se tributa para todo mundo, teoricamente a alíquota tem que cair na média, né? Então é isso, acho que é buscar tributar para todo mundo. Mas isso aí não é só, isso aí foram os pacotes que a Receita Federal conseguiu pegar e tem uma, né, custou $1 e tal. Mas tem de contrabando, puxa, a gente começar a falar aqui de coisa que entra pela fronteira sem pagar nada, né? E que muitas vezes a gente também dá atenção e acaba financiando isso, por exemplo, o vinho. Quem aqui nunca comprou um vinho sem nota, um vinho de um amigo que traz da Argentina, né? Todo mundo já fez isso. Isso aí, poxa, é prejudicial para todo o setor. Tem empresa, tem loja que vende vinho, né? Tem atacadista que vende vinho, né? Tem um monte de gente que vive desse setor. Se você compra sem pagar imposto, o cara que vive legalmente, a cada minuto que passa, o cara vai abrindo o bico, uma hora o cara quebra, né? E aí vão todo mundo viver do ilegal. Enfim, uma discussão longa aí que a gente tem que travar, até de mudança de mentalidade da população.
Bom, começamos temporada de resultados lá fora, né, Boechat? A gente teve aí os bancões, que a gente já falou bastante por aqui, que até surpreenderam, né? Ontem a gente falou sobre isso, talvez expectativa muito baixa, tudo acaba surpreendendo. Mas aí veio tecnologia, Netflix, Tesla, né? Os papéis aí, inclusive, agora aqui no pre-market tá derretendo aqui Netflix. Será que esses bancos conseguem sustentar essa alta que a gente tá vendo lá fora? Você está operando o S&P? Como que você está vendo aí esse contraponto aí do que a gente está tendo de balanço até agora que já foi divulgado, né? Bancos contra tecnologia, na tua opinião? Eu vim operando S&P, vendido. Aí é impossível operar vendido, eu desisti de vender, parei de operar, fico só assistindo. Né? Não dá para vender. Os caras estão numa loucuragem total ali, cobram todo dia um monte, puxam todo dia alta e vamos comprar porque vai dar tudo certo, inteligência artificial e vamos, que o juro vai parar de subir. Enfim, todo dia tem alguma desculpa para o mercado subir. Acho que ontem à noite, né, com o resultado da Tesla e da Netflix, acho que é um primeiro ponto de interrogação aí. Será que está tudo correto mesmo? Será que a precificação desse negócio está certa? Né? Acho que ontem foi o primeiro ponto. Acho que a gente vai ter recessão nos Estados Unidos aí nos próximos, 9 a 15 meses, a gente vai entrar num processo de recessão nos Estados Unidos. Acho que vai impactar o resultado das empresas. Acho que o mercado está muito esticado. Mas o fato é que sobe, né? O fato é que sobe e achar isso tudo não adianta muita coisa. Né? Achar isso tudo não adianta muita coisa. Se você ficar na frente, você vai acabar perdendo dinheiro. Então é difícil a vida do pessimista hoje em dia. É verdade, é difícil mesmo. Deixa eu só trazer aqui uns números que foram divulgados ontem pelo Ministério da Fazenda, que é em relação à expectativa de projeções, né, do PIB aqui do Brasil, gente. O que acontece? Vamos lá. A gente teve, então, a Fazenda projetando alta do PIB de 2023, passou de 1,9% para 2,5%. Projeção de alta do PIB de 2024, que foi mantida em 2,3%. A projeção para a alta do PIB de 2025 também foi mantida, 2,8%. A PIB de 2023 também foi mantida 2027. O IPCA de 2023, que passou de 5,58 para 4,85. E o IPCA 2024, né, sai de 3,6 e foi para 3,63, foi para 3,3. Ou seja, a Fazenda reduziu a projeção de IPCA de 2023 e 2024 e aumentou a nossa projeção de PIB para 2023. O cenário está realmente... O desenho está mais bonito, então, realmente aqui, Marco Prado? No papel. O papel aceita tudo, né? O papel está maravilhoso. Olha no papel aí, vai cair juros, PIB vai crescer, vai no tudo, tá perfeito, né? Agora, na economia real, quando você sai fora, você conversa com o empresário, vamos segurar um pouco, porque quero ver como é que vai ser esse semestre. Vamos segurar um pouco, tá todo mundo segurando. Então, eu não sei de onde está vindo esse otimismo da Fazenda. O papel dela está sendo feito? Até tá. Passando as reformas? Até tá. Muito contragosto de um de outro. Até está tentando fazer alguma coisa. Mas falar que esse otimismo todo aí está pairando na economia real, eu acho que não. Ok, maravilha. O Boechat, você concorda com essa expectativa aí da Fazenda? Você acha que também eles estão muito otimistas? Bonito está só no papel? Qual que é a tua avaliação? Eles jogam o PIB para cima porque a previsão de arrecadação é em cima desse PIB que eles colocam aí. Então, quanto maior o PIB, maior a previsão de arrecadação, maior o orçamento que eles vão mandar para o Congresso para ser aprovado. Não acredito, assim, se a gente pegar a abertura do PIB do primeiro tri, o que fez o PIB crescer é agronegócio, cresceu 21% no trimestre. Né? Importação caiu 7%, ou seja, ninguém está comprando máquinas e equipamentos. A indústria está parada, esperando, né? Não tem compra de máquina e equipamento. E agronegócio puxando, que é um negócio que o governo ataca todo dia, né? O agronegócio. Então, no longo prazo, se o governo conseguir fazer o que ele quer, né, as ideias do governo forem colocadas em prática, o agronegócio vai sofrer. E um agronegócio sofrendo, a única coisa que ainda puxa o PIB para cima com mais força, vai parar de puxar o PIB. Então, acho que nós temos alguns problemas para resolver aí. É óbvio que a queda de juros vai ajudar, é óbvio, mas o queda de juros já está, o juro que importa, que é o juro de longo prazo para investimento, ele já caiu, né? Pode ser que caia mais um pouco na margem e tal, mas ninguém aqui
acha que o juro pode ir para 7% no Brasil consistentemente, 6%, 7% consistentemente, com o nível de gasto que o governo implica, né, que o governo faz. Então, acho que não é razoável a gente ver o juro cair para perto de 4%, abaixo de 4% de juro real no Brasil. Acho que não vai acontecer nesse governo porque o nível de gasto não vai ser muito alto, né? O nível de gasto vai ser muito alto. Então, acho que são premissas até muito otimistas e não pactuo delas, a menos que aconteça alguma coisa muito diferente, que lá fora mude, que a China, né, deslanche. E aí a gente entra numa toada meio início da década de 2000, né, de 2000 em diante ali, com China. Aí é outro jogo, né? Mas com o jogo que nós estamos jogando agora, eu acho que é muito otimista. Maravilha. Alex André, o que você acha? Eu particularmente, eu compartilho com a opinião do Boechat, mas por outro lado eu também vejo que, enfim, acho que a situação também não é tão fácil, né? Mas, enfim, acho que eu compartilho bem a opinião do Boechat, acho que ele sintetizou bem o que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Assina embaixo aí. Assina embaixo. Boechat, seu recadinho final aqui para o pessoal que está nos acompanhando para essa quinta-feira. Pô, vamos lá, hoje é um dia de agenda fraca, né? Totalmente, ontem foi um dia interessante, com o dólar caindo bem, né? Ontem com o dólar caindo bem, aí contra o índice também caindo, os dois passaram caindo o dia inteiro ali. Até comentei no meu Twitter ali que eu achava que podia valer uma compra, né? Comprar os dois, né? Porque os dois estavam caindo bastante. Hoje, pelo que eu vi ali na abertura, Nasdaq caindo, mas S&P caindo pouco, mais ou menos zerado, nada muito importante, até antes de eu entrar aqui, eu não sei como é que está agora, né? E moedas valorizando. Então, talvez a gente tenha um pouco do que aconteceu ontem, né? De dólar caindo e bolsa caindo, seguir mais um pouco essa toada, caso o Brasil repita o que está acontecendo lá fora, né? Então, bota os seus stops, galera, e vamos com tudo. É isso aí, tá caindo ainda, viu, Boechat? S&P 500 está caindo aqui 0,12, pelo que eu tô vendo aqui agora nesse momento, tá? E Nasdaq agora futuro caindo 0,54%, Dow Jones Futura que sobe um pouquinho aqui, 0,12, tá desse jeito. Obrigada, viu, Boechat? Terça-feira a gente tá de volta aqui juntos. Um ótimo final de semana aí já pra você. Até terça, hein? O Boechat. Falou. O Valeu, galerinha, falamos. Quem foi mais? Boechat, hoje é dia do amigo. Você vai mandar aquele chocolate pra mim lá que você comprou na Islândia? Vou te mandar. Vou te mandar o mesmo presente, a mesma cor, inclusive. Com a mesma cor, inclusive, que você vai me mandar também. Então tá bom, ó. Vai lá, dia do amigo pra você também. Depois vai lá no Instagram do Boechat, hein, gente, pra vocês darem uma olhada. Meninos, vocês são demais, vocês me divertem. Obrigada, Boechat, obrigada. Deixa eu atualizar pra vocês aqui como que a gente também tá na Europa. Olha só, DAX está subindo 0,33%, CAC na França sobe ainda 0,40%, FTSE no Reino Unido também subindo 0,84%. Daqui a pouquinho são 8 horas e 54 minutos, a gente tem a abertura aqui do índice futuro do Ibovespa, vamos ver como é que a gente vai ficar nesse dia, se a gente sai dessa lateralidade, porque tá difícil. Dólar futuro 0,52 de queda ontem, a gente chegou a furar em muitos momentos ali, né, a casa dos 4,80%. Ficando ali nesse patamar de 4,79, 4,78, mas fechando ali o futuro a 4,80. Vamos ver durante esse dia, durante esse pregão, porque tem permanecido aí cravado nesse 4,80 fácil. As últimas notícias que eu tô aqui de olho, gente, olha só, a Petrobras está afirmando, divulgou há pouco um comunicado, reafirmando, na verdade, o compromisso da estatal com os investimentos na margem equatorial, conforme foi divulgado já no Plano Estratégico 2023-2027 da companhia. No documento, a companhia diz reconhecer a importância de novas fronteiras que assegurem a segurança energética do país e os recursos necessários para a transição energética justa e sustentável. A exploração na margem equatorial, nova fronteira exploratória localizada no norte e nordeste da costa brasileira, naquela faixa ali que se estende entre, né, Amapá e Rio Grande do Norte, vai receber investimentos de aproximadamente 3 bilhões de dólares, pelo menos é o que diz o comunicado da estatal. A empresa afirma que está se empenhando em esforços para obtenção da licença de perfuração na região, tendo enviado aí já um novo ofício para o IBAMA, mencionando a decisão do STF no sentido de não ser necessária a apresentação de uma avaliação ambiental de área sedimentar para explorar blocos de óleo e gás já leiloados. Olha o imbróglio que isso vai dando, né, Alex? Exatamente. Quando você olha para essa questão da margem equatorial,
é algo que precisa sair, né? E acho que é mais um recado que a Petrobras está pressionando o governo, principalmente a pasta do Ministério do Meio Ambiente, para liberar, né, esse ponto. Eu não vejo um bloqueio, né? Acho que pelo menos ali, uma hora ou outra isso vai ser liberado. É muito conflito de interesse, tem muitos políticos envolvidos, um lobby gigantesco. E também acho que a Petrobras, como o próprio Boechat estava comentando antes, ela deve aí explorar novas fronteiras, não só a margem equatorial, até comentou aí possivelmente o continente africano. Acho que o último governo também foi muito simpático, tem uma simpatia muito grande também com os países africanos, então isso pode trazer sim, via Petrobras, uma parceria lá também para a exploração de petróleo. É isso, vamos acompanhar para ver como é que também vai ser a reação, né, ao longo desse dia no papel, na Petrobras, né, com esse novo comunicado que foi divulgado em relação a essa margem equatorial. Nas commodities a gente tem uma alta do petróleo, tanto o Brent como o WTI ainda permanecem subindo, né? Ou seja, vamos ver como é que fica o comportamento também do papel, porque no final das contas, quando a gente vinha tendo, né, notícias em relação a essa margem equatorial, o impacto vinha sendo um pouco maior. Bom, vamos acompanhando por aqui, tá, gente? Logo na seguida do intervalo, eu trago aqui o início da operação dos índices futuros para vocês, para a gente acompanhando aí os impactos, né, ao longo do nosso dia. Já está aqui no leilãozinho de abertura. Você continua com a gente aqui na nossa programação ao vivo, porque mercado assim ao vivo em tempo real, ao vivo e a cores, que eu gosto de dizer, né? Só aqui na BMC News que você acompanha sempre com os melhores especialistas do mercado. Então permaneça aí com a gente, o intervalo é muito rapidinho. Na volta tem índice futuro Ibovespa, tem dólar futuro, tudo aqui em tempo real para todos vocês e, é claro, expectativas para esse dia. Então não sai daí que a gente volta já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, olha só, eu comecei aqui essa nossa edição falando sobre resultado de American Airlines. Eu estou vendo que a ação da companhia está caindo 1,88% já nesse pré-mercado americano. A Aérea lucrou 1,3 bi no segundo tri de 2023. Vamos tentar traduzir um pouco aí de American Airlines. Você também tem notícia já de Azul, Alex André. Vamos lá, resultados de American Airlines. O papel está caindo agora nesse pré-mercado. Exatamente. Um ponto importante, né? Mesmo com a queda de hoje, talvez seja aí uma queda de realização do cenário macro, porque o resultado foi bom, tá, Débora? O IPS, o lucro ajustado por ação, veio 1,92 dólares, o mercado esperava 1,59, tá? Veio acima do esperado
e a receita veio 14 bilhões de dólares, o mercado esperava 13,7 bilhões de dólares. Então, receita recorde, tá? Superando a expectativa dos analistas. E além do mais, a companhia reajustou o guidance para o ano. O guidance era do EPS, né? Earnings per share, ou LPA, lucro por ação, era 2,50, 2 dólares 50 a 3,50, era essa banda, da banda inferior 2,50, banda máxima 3,50, agora eles se ajustaram de 3 dólares a 3,75 dólares por ação, tá? Então, ou seja, no ano inteiro, tá? No ano de 2023 como um todo. Então, realmente um resultado muito forte para a companhia. Isso mostra, né, a volta do setor aéreo, né, no mundo inteiro, e principalmente na maior economia do mundo, né, os Estados Unidos, agora com a American Airlines, deve ver isso também com outras companhias, até mesmo, né, a gente tem várias companhias, né, listadas, a gente tem aí a Spirit, nós temos a Delta, enfim, tem várias companhias nos Estados Unidos. É diferente aqui no Brasil, com o mercado mais concentrado. Lá também, o mercado tende a ser mais concentrado, mas lá tem mais competição. Mas lembrando, né, a American Airlines como uma gigante global, apresentando expectativas acima do resultado, acima da expectativa dos analistas, Débora. E a Azul, Alex André? Bom, a Azul é que saiu uma notícia, inclusive ontem, que é até curioso, né? A notícia é o seguinte, Débora, que a Azul foi processada 15 mil vezes em Rondônia em 1 ano e meio. E a empresa anunciou redução, né, dos voos em Rondônia em decorrência dessas ações judiciais. E como eu comentei, né, ou seja, foram 5 mil processos contra a empresa. Então, 15 mil nesse ano, em 1 ano e meio, desculpa, nos últimos 18 meses, mas 5 mil somente em janeiro a junho deste ano. Então, a indústria, né, claro, uma coisa é você buscar seus direitos, né, que você precisa buscar seus direitos, mas outra coisa é a indústria dos advogados, né? Então, ou seja, isso acaba trazendo aí um ponto de vista prejudicial. E por essa questão da redução dos voos em Rondônia, quem acaba sendo mais prejudicado é o próprio passageiro de Rondônia, né? E agora a gente pode observar aqui nos números que eu estou vendo aqui, existem mais voos, Débora, para o Acre, comparando com Rondônia, do que própria Rondônia. Então, ou seja, isso que é um ponto interessante, né? Porque essa relação, quando a gente traz aqui os processos contra a Azul em 2023, nós temos 3 mil processos abertos do dia 1º de janeiro a 15 de junho somente em Porto Velho e outras cidades um pouco abaixo disso, mas somando isso daí já está em torno aí de 5 mil. Então, ou seja, é uma preocupação muito grande, lembrando que grande parte foram por cancelamento de voos, 3.500 ações, 1.500 por atraso e 1.000 casos por pedido de indenização por dano moral, tá? Então, ou seja, eu acho que precisa realmente o mercado, além das companhias aéreas, claro, fazerem aí sua lição de casa, enfim, entregarem a excelência, né, toda a parte aí sendo pontual, mas a Azul, por si só, é uma das companhias mais pontuais do mundo, tá? Isso foi feito uma pesquisa, não estou defendendo a Azul também, enfim, pode sim atrasar em determinado momento, mas o que eu trago como uma crítica é a indústria, né, dos advogados, que às vezes utiliza-se aí para ganhar vantagem não devida, tá? Então acho que isso acaba prejudicando até o passageiro. Mas sim, se o passageiro está certo e tem a razão, precisa sim correr atrás dos seus direitos. Débora. É isso aí, Alex André. Cenário econômico, deixa eu só antes de atualizar para o pessoal, a gente já tem a operação dos futuros aqui, tá, gente? O índice futuro está agora subindo 0,14 nesse momento, 118.830. A gente estava falando aí de Azul, ó. Azul ontem ficou numa leve alta, aqui está no volume, deixa eu mudar para variação. Ficou numa leve alta ontem aqui, Azul 0,06, foi a menor alta do setor. No dólar futuro, a gente também tem uma leve alta agora, 0,13, 4,80, vai muito mais ali numa lateralidade, o que a gente vem acompanhando agora aqui nessa aberturinha aqui do mercado. Rapidamente, cenário econômico aqui, Alex, para o pessoal, que eu sei que você separou gráficos interessantes para a gente analisar hoje. Bom, vamos lá. Então, separei aqui todos os dias, né? A gente está separando alguns gráficos interessantes, né? Então, hoje eu separei alguns deles. Primeiro, é um gráfico do Bank of America, que mostra a intenção dos investidores institucionais e a intenção dos investidores individuais, seja investidores de varejo do Bank of America. Então, mostra, tá, que essa linha mais clara, né, a gente consegue observar o net da alocação do Global Equity, ou seja, quando a gente pega aí todas as ações globais, a gente consegue observar que teve uma queda muito grande, ou seja, investidores venderam ações, né, ou seja, compraram bonds, compraram, enfim, ou até mesmo ficaram líquidos em cash, mas agora o apetite a risco começa a melhorar, então a gente começa a ver essa setinha na linha clara. E na linha
escura, a gente consegue ver, né, o total, né, desse asset allocation, né? Então a gente consegue ver também um aumento da alocação de equity de forma geral. Então essa pesquisa, essa survey que foi feita em relação aos investidores em global equities, não só Estados Unidos principalmente, enfim, mas as maiores economias do mundo somadas, a gente está falando aqui no ano de 2023 é um aumento de apetite a risco, tá? Claro que a gente tem aí o aumento dos juros do Fed, etc., mas os dados econômicos, né? Nós vimos payroll, nós vimos aí CPI, isso tem desacelerado, tem mostrado um pouco de argumento para a compra de ações. Bom, a gente está falando aqui de CPI, né? Um pouco de leitura macro, então no próximo gráfico eu vou falar um pouco sobre um déjà vu, né? Nós temos aqui uma leitura agora do CPI, que nós, enfim, nos Estados Unidos, né, que está rodando, que é a inflação ao consumidor americano, e esse gráfico ele retrata a leitura que nós estamos hoje em número, né, do CPI, fazendo uma analogia à inflação de 1970 nos Estados Unidos, que foi muito forte, né? Então, ou seja, por lá, essa onda de inflação, tiveram 3 ondas de inflação, né? Então, ou seja, começou ali em 67 e acabou em 83. Então, ou seja, se realmente nós pegássemos ali, fizéssemos uma analogia com 1970, os Estados Unidos já passou pela primeira onda de inflação, né, onde o CPI ficou ali acima de 6%, próximo de 8%, agora chegando ali próximo na banda entre 3% e 4%, e lembrando, né, se realmente se repetir, de acordo com esse gráfico, a gente pode ter uma preocupação adicional, ou seja, não significa que a inflação, o CPI, vai bater 12%. Né, e depois possa bater 14 na terceira onda. Mas é uma provocação que traz aqui em relação não só ao choque de oferta, como foi no passado, mas também a questão de todos os preços das commodities. Nós vimos aí o petróleo subindo, né, o minério subindo, e isso é inflação na veia. Claro que isso é diferente, o impacto de inflação de hoje é diferente que teve nas cadeias produtivas com a Covid, porque a gente sabe que teve um descasamento de tudo isso, e também com poupança, enfim, gastos do consumidor. A gente está num cenário um pouco mais totalmente diferente da pandemia, mas é uma tabela, é um gráfico que não necessariamente que vai retratar o futuro, mas é uma analogia ao passado, né? E isso mostra o cuidado do Fed em ser mais cauteloso agora no curto prazo, né? Ou seja, olha, eu vou aumentar 0,25, talvez aumente mais 0,25 depois, vou colocar os juros mais altos por mais tempo, porque eu quero bater essa meta de 2%, e ele não é aquele Fed um pouco mais flexível, né? Como o mercado esperava, apesar da leitura um pouco agora de curto prazo seja mais dovish, porque realmente a gente não tem dados macroeconômicos, principalmente nos Estados Unidos, que mostram uma aceleração da inflação de curto prazo. Bom, no próximo gráfico a gente tem aqui uma questão em relação às exportações para a China, né? Então, muita gente pergunta em relação à Europa, né? A Europa, qual que é o país mais industrializado, o país que mais tem participação no GDP, do PIB, né? Sua participação na zona do euro? É a Alemanha. E a Alemanha é o que mais exporta para a China, né, em comparação do PIB. A gente está falando de quase 3% do PIB da Alemanha é exportado aí para, né, tem a comparação de exportação para a China. Então, ou seja, a China desacelerando também prejudica a zona do euro, prejudica a Itália, a França, a Espanha e os Estados Unidos. Os Estados Unidos exporta aí próximo de 1%, 0,75% aproximadamente do PIB americano em relação à China. Claro que o tamanho do PIB, né, o tamanho das economias também tem essa disparidade, mas a gente está falando aqui do valor basicamente em relação ao valor relativo, mas mostra o tamanho da importância da Alemanha para o crescimento dela em relação à China. Então a gente está vivendo cada vez mais num mundo globalizado, e essa questão de China, né, propriamente dita, tem aí uma questão que a China precisa acelerar, e agora que nós vimos as últimas notícias, né, a China manteve, o Banco Central Chinês manteve as taxas inalteradas, né, de curto e médio prazo, das taxas de empréstimos por lá. Então isso é um indicativo muito claro que realmente a China precisa acelerar, e outros países na Europa que a gente sabe que trouxe ali numa recessão, principalmente com inflação mais alta, enfim, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, que foi um impacto, né, todo esse reflexo do que nós vimos não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Bom, aí no próximo gráfico eu tenho uma reflexão interessante para falar sobre o crescimento de earnings das empresas americanas. Isso foi uma discussão que nós tivemos aqui com o Will, quando ele estava aqui com a gente, e a gente estava discutindo o seguinte, né, um PI da Nasdaq, por exemplo, empresas Big Techs, né, como um todo, a gente está falando de um PI de próximo de 30, ou seja, Price Earnings, preço sobre lucro, 30 vezes. Ah, mas isso é caro, Alex? Pô, vamos pegar aqui a bolsa tirando as techs. A gente está falando aqui de um PI próximo de 10, de 15 vezes. Então, ou seja, o crescimento de earnings, mesmo assim, o mercado está pagando mais crescimento. Então, a gente está falando que o mercado ainda assim
está pagando um crescimento de quase 50% de crescimento de earnings de 23 até 2025 das empresas tech e das empresas do S&P. Tirando as empresas tech, a gente está falando de um crescimento próximo de 7%. A disparidade é muito grande. E qual que é o racional disso? Juros em patamar estável, né, o Fed Funds, ou até mesmo uma queda do Fed Funds a partir de 24, 25, isso pode sim estimular as empresas de tecnologia lá fora, e são as empresas que são mais líquidas, as maiores empresas do mundo. Bom, e o último gráfico que eu quero retratar aqui é o mercado de IPOs global, né, já não só nos Estados Unidos, enfim, no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sabe que a onda, que estava todo esse contexto aqui durante a apresentação da onda inflacionária, né, a inflação subiu no mundo inteiro, né, o mercado ficou um pouco mais difícil, e isso refletiu no mercado dos IPOs. Aqui no Brasil a gente viu aqui que a janela dos IPOs se fecharam, a janela de follow-on até que se abriu agora esse ano, né, mas abriu e fechou muito rápido. Mas os IPOs nesse ano de 2023, nós vimos no segundo trimestre 102 IPOs globais, no mundo inteiro. Tiveram 102 IPOs no segundo trimestre desse ano de 2023. Em comparação com o primeiro trimestre, 87, isso mostra também o crescimento de apetite a risco. Mas é muito longe ainda dos números que nós vimos no passado, que giravam acima de 200 IPOs por trimestre, algo que nós vimos ali durante o 2020, 2021 e até mesmo no terceiro trimestre de 2023, que chegou ali a 225 IPOs. Então, ou seja, o número, né, ainda, esse é um dos indicadores de tendência de tomada de risco do mercado, né, que é a oferta pública, né, inicial de ações, que é o IPO das empresas globais. Então, acho que esse é um gráfico interessantíssimo para comentar aqui, Débora, que mostra o apetite do investidor estrangeiro, não só o estrangeiro investir em Brasil, mas digo o investidor estrangeiro no mundo inteiro, né, o IPO global. Débora. É isso aí, seu Alex André. Sensacional, muito obrigada, sempre ótima parceria aqui com a gente. Alex, recadinho rapidamente final para poder já me despedir de você. A agenda um pouco mais vazia, né, aqui no Brasil, a gente não tem muita coisa para comentar, mas vamos ficar de olho lá fora, né? Já que a agenda de resultados lá fora está tendo muito mais novidade, está tendo muito mais movimentações, né? Como a gente estava comentando aqui mais cedo, de Tesla, Netflix, isso tende a repercutir em determinado momento a tomada de risco não só para o investidor americano nas ações americanas, mas também em mercados emergentes como aqui no Brasil. E a temporada de resultados aqui no Brasil começa aí mais forte já na semana que vem, e a semana que vem tem juros nos Estados Unidos, né, na quarta-feira, então, ou seja, está apenas começando, Débora, a gente está no final dessa semana aí, né, quinta para sexta, mas a agenda está apenas começando, quando a gente olha para a semana que vem tem bastante coisa para sair, né? É isso. Obrigada, viu, Alex? Obrigado, até amanhã. Débora. Obrigado, Vou continuando por aqui. Deixa eu só atualizar o pessoal. Olha só, dólar futuro, gente, vai subindo agora a 0,14 a 4,80 nesse momento. No índice futuro do Ibovespa, a gente tem agora também uma alta de 0,36, 119.075 pontos. E aí lá vai, hein, Marco Prado. Ontem a gente teve Ibovespa em queda, dólar em queda. Aí hoje a gente tem Ibovespa subindo, dólar subindo também. Que movimentação é essa, hein, Marco? Novos tempos do mercado financeiro. Pois é. Eu desconhecia essa regrinha aí, hein? A regra que eu conhecia era outra. Sobe, não, cai. Né? Na verdade, a maioria das movimentações seguem opostos, mas... Geralmente na prática é assim, mas na teoria tem sido um pouco diferente. Aí sobe, cai. Hoje a gente está vendo o índice aí subindo... sobe, cai, isso é demais, trabalhando né? acima de 119 mil pontos, o futuro, né? Que depois que abre às 10 horas da manhã, que abre a papelada e 10h30 abre a Bolsa de Nova York, lá fora... Aí o negócio começa a realmente ficar mais sério, né? O negócio fica mais certo. Enquanto isso, o mercado fica um pouco solto aí. Mas tudo indica que pelo menos aí índice nesse patamar e dólar também acompanhando principalmente as bolsas lá fora. Marco, deixa eu trazer aqui uma coisa interessante que eu estava olhando aqui. Olha, saiu uma pesquisa aqui do escritório, um levantamento, na realidade, que foi feito por um escritório do BTG Pactual, mostrando que, apesar da taxa de inadimplência das empresas estarem aí no nível elevado, a situação ainda está bem distante do que foi observado na crise de 2015 e 2016 aqui no Brasil. Com a Selic aí em 3,75 no ano, né, de 2021 para cá, o Brasil vem enfrentando um período de crescimento da inadimplência das empresas, segundo essa pesquisa, que cruzou dados com o Serasa, né, a Banco Central, fizeram esses cruzamentos de dados, e com a agência de classificação de risco S&P, Moody's e Fitch. Ainda assim,
a situação, segundo essa pesquisa do escritório do BTG, é bem melhor do que o Brasil viveu entre os anos de 2015 e 2016. Só que eu acho que se essa taxa de juros continuar desse jeito, eu não sei se vai continuar tão melhor assim, não, durante muito tempo. Eu sei que, eu acho que o alerta, né, a luzinha amarela ali já está ligada faz tempo, né, Marco? Até mesmo porque também o precursor desse período aí recente de 15, 16, desse quadro de inflação, no quadro, por exemplo, de dívida das empresas, o grande precursor foi o câmbio na época. O câmbio era 2,80, 3 no máximo, né? Hoje o câmbio agora é que ele veio para baixo, abaixo de R$5 aí nos últimos 2 meses, né? E pena aí, tá 4,80. O endividamento que preocupa muito agora é o das famílias, né? O das famílias acho que está batendo um recorde aí, do que até mesmo no período anterior. É isso aí. Bom, será que vai voltar atrás, hein, Marco? A gente falou ainda há pouco aqui sobre esse levantamento que foi feito, né, que saiu numa reportagem no Poder 360, sobre essa questão dos pacotes ali das fraudes. Eu estou vendo aqui, né, que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário, ele está afirmando que vai discutir sim uma solução para as importações de até $50 que usufrui de isenção. Ele está pontuando que a maior preocupação gira em torno da manutenção do emprego no país, considerando aí um aumento, né, das compras vindas lá do exterior. A gente já vinha falando sobre isso, ou seja, o governo está querendo voltar atrás na isenção de $50 nas compras internacionais. O Varejo Nacional segue, né, nesse posicionamento em relação à isenção de comércio estrangeiro, que é previsto aí pelo plano de conformidade. E aí o secretário executivo está destacando ainda que o volume de produtos que dão entrada no país é outro ponto de atenção que corrobora para a preocupação com o cenário de emprego. E aí, consequentemente, a gente teve também esse levantamento que eu trouxe logo aqui, né, mais cedo, sobre essa questão do volume, que foi muito maior desde 2021, e aí como é que eu posso dizer, da subanotação de valor, né, porque eles, claro, querem fugir ali do imposto. Parece que o negócio pode voltar para a discussão, viu, Marco Prato? É claro, a balança comercial, né? Quando você importa, quando você exporta, na verdade, é muito melhor porque você alimenta toda a cadeia interna de produção. Você gera mais emprego e você contrata mais, enfim, a coisa é melhor do que você importar, mesmo que seja produtos de baixo custo, né? Então, a única forma que você tem realmente de poder se beneficiar dessa importação, porque quando a gente importa, a gente acaba usando, de uma certa forma, os chamados subempregos, né? Que são aquelas pessoas que entregam, os entregadores ali, que não têm carteira assinada, que você também acaba não produzindo na cadeia interna de um país. Então, a única forma que se tem mesmo é taxar, uma taxa um pouco maior para que o governo, o país, né, consiga usufruir pelo menos de algo positivo, né, já que você está importando esses produtos de fora. Beleza. Uma última notícia aqui só para a gente repercutir. O Marco Prado, eu sempre gosto de falar sobre o Vitol, porque no final das contas eu acho que eu gostava muito daquele desenho Jetsons, né? Não sei se é da sua fase. Chegamos lá, né? Não sei se é só da sua fase, mas eu gosto de dizer que eu vivi para poder ver essa era acontecer. O que acontece? A primeira fábrica de Vitol aqui no Brasil vai ser implantada ali em Taubaté, segundo, né, informações da IVE e também da Embraer. A Embraer, que ontem liderou altas aqui do setor, ficou 0,40 de alta aqui. Foi anunciado nessa quinta-feira já que essa primeira fábrica de produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical será localizada na cidade de Taubaté. A instalação industrial fica aí numa área a ser ampliada dentro da unidade da Embraer, né, na cidade, e está sujeita à aprovação final das autoridades. O local se beneficia de uma logística estratégica, oferecendo fácil acesso por meio de rodovias, né, que ficam ali naquelas proximidades, claro. Além disso, né, a gente também tem a facilidade de desenvolvimento e sustentabilidade do processo de produção. Você andaria aí numa aeronave dessa, ô Marco Prado? Esse polo do Taubaté ali realmente é uma região onde tem essas empresas, né? Agora, você no futuro aí você vai ter que ficar olhando para cima, não é mais por conta da caquinha da pomba, não. Chegar um carro em cima de você, já pensou? Perdão, mas olha o quanto que isso não traz ali também na questão de evolução, né, de tecnologia e tudo mais. Uma empresa brasileira, a Embraer, apostando nesse projeto que a gente já vem acompanhando há um tempo, tanto para a região, acho que é um ponto positivo, né? Agora vamos ver se a gente vai ter coragem ali de estar decolando aí no negocinho desse. Vamos. Jetsons aí tá na moda agora, tá no auge, hein? Vai sair voando, hein? Marginal Tietê vai ter trânsito agora, todo mundo por cima.
A confusão que vai ser. Marco Prado, seu recadinho final aqui para os investidores, para quem está nos acompanhando hoje. Bom, hoje é um dia morno, né? Dia sem notícia, acompanhando a abertura das bolsas lá fora, mas lembrando que hoje é um dia especial, hoje é dia do amigo, Débora, né? Como eu trouxe aqui anteriormente o Boixá, feliz dia do amigo para você também. Feliz né? amigo para você. Então aproveita você que está em casa, é sempre possível. Né? O do Gabriel também, especial da Renatinha, todo mundo é amigo, né? Quero chocolate também, hein? Ele falou que estava cobrando chocolate aí do Marco, do Boixá. Cadê o nosso também aqui, então? Olha aí. Exatamente, exatamente. Não é possível que você não tenha um amigo, você de casa, nem que seja um cachorro aí, né? A gente está aqui para ser amigo momento de todo aí, mundo eu tenho pouquíssimos bons amigos, ainda bem, mas eu quero mandar um beijo especial muito pro Lucas Marçom, que é aquela extensão da família, é um amigo, é um irmão. Beijão para você, Luquinha, te amo. E é isso, e deixar aí para todos um ótimo pregão. Amanhã a gente está de volta aqui no Pré-Market com muita informação de mercado financeiro e a Débora vai assistir o filme da Barbie, que ela já está vestida a caráter. Juro que não foi proposital, hein, gente? Mas eu tô vendo tanta movimentação, tô começando a ficar curiosa até desse filme, viu, Marco Prado? Confesso para você. Em épocas em que a gente tem resultado aí de Netflix dando uma boa caída, né? Como a gente já trouxe aqui na nossa programação. Muito obrigada, Marco. Um ótimo dia para você. Bom pregão, é isso. Vamos seguindo por aqui, gente. Deixa eu ir atualizando vocês aqui desses mercados. Índices futuros lá fora, Dow Jones Futuro sobe 0,07, S&P 500 Futuro está caindo 0,20, Nasdaq Futuro ainda naquela queda de 0,61%. A gente teve aí, né, resultado, como eu falei, Netflix que decepcionou. Já era esperado, inclusive, né, ter essa queda aí de Netflix devido ao aumento dessa cobrança naquela questão do compartilhamento de senhas. O Alex André muito bem lembrou aqui pra gente logo no início da programação. Aliás, sobre Netflix, agora no pré-mercado a gente tem uma queda de 5,28%, tá? Só no pré-mercado. No after ontem já caiu muito ali o papel da companhia. Nesse pré-mercado tá caindo forte e continua assim, não mudou o cenário, tá? Em relação à Europa, a gente continua com alta em todas as bolsas por lá, né, na Europa. Lembrando que a gente teve inflação do Reino Unido, né, que deu uma desacelerada nesse pregão dessa quarta-feira, já tinha sido ali um bom respiro. A gente teve dados aí também hoje na Alemanha e isso tem mantido ali um cenário de alta já por lá. Olha só, DAX sobe 0,18, FTSE do Reino Unido subindo 0,64%, CAC na França também está subindo agora 0,35% nesse momento, tá? Mesmo cenário também para as commodities, de alta para o Brent e também para o WTI. Vamos ver como é que isso vai trazer de repercussão, né, para o nosso cenário doméstico aqui. A gente tem o Brent agora subindo 0,34% a 79 dólares e 23 cents o barril do Brent. O WTI está agora subindo 0,39% a 75 dólares e 58 cents, é o que a gente tem nessa movimentação. Ontem, né, se a gente der uma olhada aqui no índice, no Ibovespa, de como que a gente ficou aqui deixa eu trazer aqui o volume de negociação, olha só. A Petrobras conseguiu se manter em alta no final do dia, tá? Deu uma virada. Quando a gente teve aquele anúncio do corte ali do gás, a gente viu, né, o papel da companhia bater ali 1% de queda, depois recuperou um pouco, ficou ali na volatilidade e aí durante a tarde conseguiu, né, virar, depois também acompanhando essa alta do petróleo. Tá aqui, Petrobras fechou ontem em alta, a VEG no volume de negociação também subiu bem, teve recomendações ali saindo no mercado em relação à companhia que também divulgou, né, bons resultados, aí VEG ficou com 5,48% de alta depois da divulgação do resultado. Temporada de balanço segue acontecendo aqui no Brasil, né? A gente tem na semana que vem também uma semana muito movimentada, vai ter resultado de Uzi Minas, de Multiplan, da Gol, né? De várias companhias ali e o pessoal já está ali na expectativa. Começou a temporada de resultados dos Estados Unidos, aqui no Brasil está começando a engatar também, né? E a gente fica esperando. Aliás, tem resultado da Vale, semana que vem também, dia 27, sai o resultado da Vale. Vale, né? Que depois aí nessa prévia operacional, o papel ficou aqui no negativo 0,27% a R$ 67,24, apesar de ter tido uma melhora, né, nesse relatório de produção da companhia relacionado à comparação trimestral, e já se existia essa expectativa, né, ainda assim existem os fatores China, as incertezas em relação às ali de Pequim, tem muita coisa ali, o preço mesmo da commodity, tudo isso tem preocupado e já precificado também o papel. Vamos ver todas as agora e voltam realmente para o resultado que será divulgado da companhia no dia 27. Bom, índice futuro está aqui subindo 0,42% agora, 119.115. Vamos ver se a gente quebra aí a gente veio em 2 pregões de queda já, né? Vamos ver se a gente consegue reverter isso ou não. O fato é que se a gente der uma olhadinha aqui, ó, para os últimos 10 pregões,
o movimento é de muito mais lateralidade, né? Como eu já venho falando aqui para todos vocês, isso fica muito simples a gente conseguir entender olhando para o gráfico. No dólar futuro, alta de 0,13 agora, R$ 4,80 é o que a gente tem, né, nesse dólar futuro. Vamos lá, variação, né, diária, como que a gente ficou? A gente teve ainda aqui o varejo aparecendo, tem alguns pontos aí que podem ser interessantes e repercutir nesse cenário do varejo, como essa questão aí de taxação, né, dos e-commerces ou não. Vamos ver como é que fica também o comportamento no DI. Além do volume de negociação, a VEG também tinha liderado altas, tá? Mas vamos ver aqui durante o dia, né, qual será o efeito, principalmente no setor tecnologia, com o início dessa temporada de resultados, né, das grandes Big Techs lá também nos Estados Unidos. Qual que será o impacto disso aqui no Brasil, né? Vamos acompanhando então, porque pelo menos no pré-mercado, Netflix até está reduzindo perda agora, cai 5,63%. A Tesla agora nesse pré-mercado está caindo 4,07%. Tá? Também foi o papel que caiu bastante ontem, depois que o Elon Musk disse que a produção de veículos deve reduzir no terceiro tri, né, inclusive por causa de reformulações nas fábricas, e isso já trouxe ali um impacto negativo para o papel no after, e agora no pré-mercado o papel está caindo, né, 4%, 4,09% é o que a gente tem. Lembrando que em relação a commodities, no minério de ferro a gente teve uma alta de 1,74%. Vamos ficar acompanhando aí ao longo desse dia, na segunda sessão dos contratos futuros da Leão, o que a gente vai ter e qual que vai ser o reflexo disso, depois de um dia negativo também que a gente teve para Vale e para outros papéis do setor. Bom, eu vou me despedindo rapidamente por aqui. Na volta, ali às 10 horas da manhã eu estou de volta para poder trazer a abertura, né, do índice Bovespa para vocês, ao vivo, aqui em tempo real, se você só acompanha aqui na BMC News. Logo na sequência do intervalo, vem Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento, trazendo mais notícias de mercado, entrevistas com ótimos especialistas. Isso tudo você só acompanha aqui na BMC News. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, pela audiência de todos. Eu vou, mas daqui a pouco, depois do intervalo, eu estou de volta com o Bovespa. Até lá, tchau, tchau. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz.